E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, uma história, né? E o tema dos relatos de hoje é o Povo das Sombras, né? Então tem muitas histórias nesse sentido aí pela internet. Eu também trago mais algumas para vocês hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço, assista o vídeo até o final e caso goste, não esqueça de deixar o like pra gente e se inscrever no canal. Você também que já veio aqui mais uma vez, não custa nada, né? Dá um like pra gente, se inscreve aí, né? E mande seu relato também pro e-mail que está abaixo. Então, sem mais enrolação, vamos para o relato, para a história, né? Então vocês vão ver alguma diferença, né? Quando eu conto a história de um tema que eu sei, né, que alguém contou assim pessoalmente, e também quando eu leio, né? Então vai ter algumas diferenças, mas história é história, né? Relato é relato. Vamos a ele. Então o primeiro relato é O Vulto na Porta. Eu sempre fui cético. A ciência era meu refúgio. E o inexplicável apenas o que ainda não havia sido medido ou descoberto. Isso mudou na noite em que minha insônia me levou à cozinha. Eram 3h17 da manhã, e o silêncio da casa era tão denso que parecia ter peso. Ao retornar para o quarto, parei no corredor, atraído por uma anomalia na escuridão. Não era a ausência de luz, mas sim uma sombra que não deveria estar ali. Ela preenchia o vão da porta do meu escritório, uma silhueta alta e esguia, mais escura que a própria noite. Não tinha feições nem contornos definidos, mas a forma era inequivocadamente humana. O que me paralisou não foi um medo instintivo, mas a certeza de que aquela figura estava me observando. Não havia olhos, mas eu senti o peso de um olhar frio e vazio. Minha respiração cessou. O ar rarefeito da madrugada foi substituído por um pânico gelado que subia pela minha espinha. Durou talvez 3 segundos, não mais que isso, mas pareceu uma eternidade. Então, com a mesma ausência de som com que surgiu, a figura se dissipou, como fumaça absorvida pela madeira. Desde então, a ciência ainda é o meu refúgio, mas agora sei que há variáveis que não cabem em nenhuma equação. Possivelmente talvez um cientista, alguém assim, um homem da ciência, né? Cético, um ex-cético, né? Mas a pessoa diz que só é cética até a prova, né? Vamos para o relato número 2. Deixa eu ver se o microfone ainda tá ligado. A presença constante. Como falei, né? Todos os 3 relatos aqui que tentei organização sobre o Povo das Sombras, né? A primeira vez que a vi, eu tinha apenas 10 anos. Estava doente, de cama, e a febre alta distorcia a realidade. Ela estava no canto do meu quarto, imóvel. Minha mãe disse que era apenas um pesadelo, mas eu sabia que não era. Ao longo dos anos, o Povo das Sombras tornou-se uma constante na minha vida, uma espécie de parasita visual. Eles não se manifestam com frequência, mas a sensação de que havia algo mais na periferia da minha visão nunca me abandonou. O segundo relato mais vívido ocorreu, na verdade, né? O segundo está contando que a primeira vez que ela teve, né, foi na infância, e a segunda foi quando ela está na faculdade, né? A segunda visão que ela teve dessa sombra, possivelmente. O segundo relato mais vívido ocorreu na faculdade. Eu estava estudando para um exame final, exausto, e o café já não fazia efeito. Levantei-me para esticar as pernas e ao olhar para a janela vi. Não era um reflexo, nem a projeção de algo externo. Era uma figura agachada no telhado do prédio em frente, uma mancha de escuridão absoluta contra o céu cinzento. Sua postura era de espera, de caça. Naquele momento, entendi que não era apenas uma aparição, eram predadores de alguma natureza, alimentando-se talvez da nossa exaustão ou do nosso medo.
Eu não gritei, nem fugi. Apenas fechei as cortinas, lamentando. Meu Deus do céu, sabe ler? Apenas fechei as cortinas lentamente e voltei aos meus livros, aceitando a terrível verdade. Eu era um dos observados. Uau. As pessoas contam, né, que o povo das sombras, no caso dessas sombras, algumas delas, na verdade, que aparecem, geralmente elas, é como se fosse um dementador lá do filme do Harry Potter, elas se aproveitam do medo, da angústia, né, alguns sentimentos, parece que isso alimenta eles, né. E vamos para o último relato, né, o toque frio, nome do relato. A paralisia do sono, eu falei agora há pouco sobre paralisia. A paralisia do sono é um fenômeno bem documentado. Mas o que aconteceu comigo ia além da mera incapacidade de mover os músculos. Eu acordei, mas meu corpo estava preso. O quarto estava escuro e o zumbido nos meus ouvidos era a única trilha sonora. Foi então que senti a pressão. Uma mão, feita de escuridão sólida, pousou sobre meu tornozelo. Não era o peso de um membro, mas uma frieza que parecia sugar o calor vital do meu corpo. O pânico me atingiu como uma onda física, mas eu não podia sequer ofegar. Olhei para baixo. Lá estava ela, uma forma disforme, curvada sobre a cama, com uma mão espectral apertando minha pele. A sensação era de estar sendo ancorado à escuridão. Tentei gritar, mas o som ficou preso na garganta, transformando-se em um gemido interno. A figura não se moveu, apenas manteve o toque, e eu senti que estava à beira de uma consciência que não era a minha. Quando a paralisia finalmente cessou, a figura desapareceu e eu me sentei, suando frio, como a marca de uma geada invisível no meu tornozelo. Desde então, dormo com a luz acesa, sabendo que o frio não vem apenas no inverno, mas pode ser toda noite que vem o povo da sombra tacar a mão. Essa parte não estava aqui. Interessante, né? O relato. Então, como eu falei, né? No meio aqui, né? Às vezes acontece, a pessoa tem uma paralisia no sono, né? No sonho do sono, né? E por conta disso, às vezes a pessoa vê, né, alguma coisa no quarto, e daí às vezes a pessoa ainda tá dormindo, ou que ela acorda, daí ela tem a impressão de estar ali naquela coisa, né? E foi o que ela relatou nesse último aqui, trazendo uma certa frio, né? Uma certa frieza, até que ela falou como fosse uma geada, né? Aquela parte branquinha que fica aí pela manhã no inverno, né? E então, como eu falei, parece a parte do Harry Potter, né? Até acho que a J.K. Rowling, que foi a mulher que escreveu Harry Potter lá, quem sabe ela possa ter se baseado também na figura dos Dementadores, quando ela criou eles na história, às vezes baseado no povo das sombras, né? Entidades aí da escuridão que absorvem a felicidade, né? Aquele sentimento bom, né? E se alimentam quase absorve isso, né? E se alimentam do nosso pânico, do nosso medo, né? E querem causar medo, talvez para se alimentar, não sei, né? Mas é uma coisa que falam muito, né? Nesse universo aí do povo das sombras. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui no dia de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do relato. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like pra gente aí e pensar em se inscrever também no canal. E também, se quiserem mandar seus relatos, sua história, pode mandar pra gente aí que eu vou contar, né? Que eu vou escrever não, vou ler o relato aqui, né? E às vezes, dependendo que quem pedir, né? Eu vou tentar interpretar a história e vou contar com meus daí, com meus né também. Ok? Ficamos por aqui e até mais. Valeu, pessoal.